Como o anjo da guarda te livra em silêncio de pessoas e caminhos que Deus não quer para você. Há momentos em que a vida parece sair do rumo sem qualquer explicação lógica. Uma pessoa que parecia importante se afasta de repente. Um caminho que você tinha certeza que deveria seguir se fecha de forma inesperada. Uma oportunidade que parecia perfeita escorrega das suas mãos no último instante. E você fica ali, tentando entender por que nada aconteceu como imaginou. Esses momentos costumam parecer frustração, mas muitas vezes são proteção. O coração não entende na hora, mas o espírito sente que algo maior está acontecendo. É aí que entra a ação silenciosa do seu anjo da guarda. A verdade é que existem situações das quais Deus te livra antes que o perigo esteja visível. Ele enxerga intenções escondidas, escolhas precipitadas, ambientes que parecem inofensivos, mas carregam riscos que sua alma ainda não está preparada para enfrentar. O seu anjo da guarda percebe o que você não percebe. Ele capta o que você não consegue sentir. Ele identifica o que está prestes a te ferir muito antes de qualquer sinal chegar até você. E quando isso acontece, Deus age fechando portas, interrompendo movimentos, afastando pessoas, desviando caminhos e trazendo uma sensação estranha que você tenta ignorar, mas que nunca vai embora completamente. O ser humano tem o hábito de lutar pelo que deseja, mesmo quando algo dentro dele diz que não é o momento certo. Você insiste, força, tenta, e quanto mais insiste, mais parece que tudo escapa. É comum pensar que isso é fracasso, mas na verdade pode ser livramento. Deus não protege apenas quando você pede. Ele protege quando você ainda não sabe que precisa. Por isso, muitas respostas chegam em silêncio. Muitos desvios acontecem sem explicação. Muitas situações se desfazem sem motivo aparente. O anjo da guarda trabalha nesse território onde a lógica não alcança, porque ele faz parte da dimensão onde o perigo é percebido antes de tocar sua vida. Você já parou para pensar quantas vezes Deus te livrou de algo que você insistia em chamar de oportunidade? Quantas vezes uma amizade que parecia verdadeira se afastou no momento em que você mais desejava proximidade? Quantas vezes uma viagem foi cancelada, um encontro desmarcado, um plano frustrado, e só muito tempo depois você percebeu que aquilo teria te levado ao sofrimento? Esse tipo de livramento não faz barulho. Ele não vem com sinais claros. Ele acontece de forma tão silenciosa que na hora você só sente o incômodo. Depois, quando Deus decide revelar, você entende que foi salvo de algo profundo. O seu anjo da guarda é especialista em atuar nessa área invisível da vida. Ele afasta pessoas que iriam destruir sua paz. Ele bloqueia caminhos que pareciam brilhantes, mas estavam carregados de consequências que você ainda não enxergava. Ele impede escolhas que te afastariam do propósito de Deus. Ele te livra sem anunciar que está te livrando, porque o livramento mais forte é aquele que acontece antes da queda. Deus te guarda no silêncio para evitar que você viva dores que nunca foram destinadas a você. Fique comigo, porque no próximo tópico você vai entender como Deus age antes mesmo de você perceber o perigo e como o seu anjo da guarda identifica ameaças muito antes de elas se apresentarem. Há uma lógica espiritual por trás disso, e quando você entende essa lógica, começa a enxergar sua própria vida com novos olhos. Existem livramentos que você só reconhece muitos anos depois. Naquele momento, tudo o que você sente é frustração, estranheza ou até indignação, porque a vida tomou um rumo que você não queria. Mas, com o tempo, você olha para trás e percebe que algo te segurou. Algo te protegeu. Algo impediu que você entrasse em uma situação que teria destruído sua paz. Esse algo não foi acaso. Foi Deus agindo em silêncio. Foi o seu anjo da guarda se colocando entre você e aquilo que estava prestes a te ferir. E a razão pela qual você não percebeu na hora é simples. O perigo ainda não tinha se revelado. A ação silenciosa de Deus começa muito antes da ameaça ganhar forma. Antes que uma pessoa mostre quem realmente é, antes que uma oportunidade revele sua verdadeira intenção, antes que uma escolha traga consequências difíceis, Deus já viu o fim desse caminho.
Ele vê a maldade escondida por trás de um sorriso. Ele nota a intenção que alguém tenta disfarçar. Ele identifica a porta que parece brilhante, mas leva à perda. Ele observa os movimentos no invisível e age quando percebe que você ainda não está preparado para enfrentar o que viria depois. O seu anjo da guarda, por ordem divina, se antecipa ao ataque. Ele não espera o mal se apresentar para só então reagir. Ele se coloca como barreira no instante em que a ameaça começa a se mover na tua direção. E é assim que o livramento acontece. Sem aviso, sem barulho, sem explicação aparente. Uma conversa que não evolui, um relacionamento que não avança, um trabalho que parecia perfeito, mas se perde no último instante, um convite que é cancelado no momento em que você mais queria aceitar, uma proposta que desaparece de forma repentina. Nada disso é coincidência. Existe uma inteligência divina trabalhando nos bastidores da sua vida. Enquanto você enxerga apenas o momento presente, Deus e o seu anjo percebem o que aquela situação se tornaria no futuro. O ser humano, por vezes, acredita que tudo o que deseja deve acontecer porque parece bom naquele instante. Só que nem tudo o que é agradável é seguro. Nem tudo o que parece certo é saudável. Nem tudo o que se apresenta como oportunidade vem de Deus. Algumas portas são armadilhas que brilham o suficiente para distrair você do propósito que o céu está construindo. Outras são caminhos que seduzem o coração, mas escondem dores profundas lá na frente. É por isso que Deus bloqueia certas escolhas antes que elas se tornem quedas. Ele protege você de algo que o seu coração ainda não enxerga. O seu anjo, então, age como sentinela. Ele cria obstáculos invisíveis, atrasa encontros, desvia circunstâncias, cria interrupções que te salvam sem que você perceba. Deus te livra de forma silenciosa porque, se Ele mostrasse o perigo antes da hora, o seu coração talvez não estivesse pronto para aceitar. Algumas verdades só podem ser compreendidas depois que certos ciclos se fecham. Deus prefere te livrar do sofrimento do que te explicar tudo imediatamente. Ele sabe que, se te mostrasse a intenção real de algumas pessoas, você seria ferido. Se revelasse a consequência de certas escolhas, você ficaria assustado. Se abrisse seus olhos para alguns ambientes, você ficaria abalado. Por isso, ele simplesmente te tira do lugar. Ele fecha portas que o seu ego queria abrir. Ele interrompe caminhos que você acreditava serem perfeitos. Ele corta vínculos que você pensava que eram bênção. Tudo isso antes que a ferida aconteça. O seu anjo da guarda consegue identificar movimentos espirituais que você nunca percebeu. Ele sente quando alguém se aproxima com intenção de manipular. Ele sente quando um ambiente tem uma carga espiritual pesada. Ele sente quando um caminho vai gerar desgaste emocional. Ele sente quando uma decisão vai te conduzir para longe de Deus. E quando ele percebe, ele age. Ele cria desconforto dentro de você. Ele traz aquela sensação estranha que você tenta ignorar. Ele permite que algumas coisas emperrem, porque sabe que, se fluíssem, você se machucaria profundamente. É por isso que tantas vezes você sente que algo te segura, mesmo sem motivo aparente. A alma, guiada pelo Espírito, reconhece quando o caminho não é seguro, mesmo quando a mente insiste em dizer que é. Esse conflito interno não é confusão, é proteção. É o seu anjo lutando pela sua alma enquanto você tenta insistir em algo que não foi preparado por Deus. Existem livramentos que vêm como fracasso aparente, mas que, na verdade, são vitórias que você só reconhece quando olha para trás. No próximo tópico, você vai entender por que Deus afasta pessoas da sua vida sem aviso e como o seu anjo da guarda enxerga perigos escondidos em relacionamentos que parecem inocentes, mas carregam danos profundos. Poucas coisas doem tanto quanto perder alguém sem entender o motivo. Um amigo que se distancia, um relacionamento que desaba, uma pessoa que você considerava essencial e que simplesmente muda de comportamento, se afasta ou desaparece da sua vida. O primeiro impulso é sempre achar que você falhou, que algo deu errado, que a vida foi injusta.
Mas existe uma dimensão espiritual muito mais profunda por trás desses afastamentos. Muitas vezes, o que você chama de perda é, na verdade, o cuidado silencioso de Deus. E o instrumento desse cuidado é o seu anjo da guarda, que enxerga além do que seus olhos conseguem ver. O ser humano se apega com facilidade. Se apega ao que oferece atenção, conforto, elogios, companhia. Se apega ao que traz sensação de segurança, mesmo quando essa segurança é ilusória. Se apega a pessoas que parecem boas, mas que no íntimo carregam intenções que não combinam com aquilo que Deus deseja construir na sua vida. O problema é que você não enxerga o coração das pessoas, não vê as intenções escondidas, não percebe o orgulho silenciado, a inveja disfarçada, a manipulação sutil, o ego camuflado, a imaturidade emocional ou até mesmo a carga espiritual negativa que alguns carregam. Mas o seu anjo da guarda enxerga tudo isso no instante em que alguém cruza o seu caminho. Ele percebe quando uma pessoa está se aproximando pelo motivo errado. Ele sente quando alguém só quer sua presença para preencher um vazio que não é responsabilidade sua. Ele identifica quando uma amizade está prestes a se transformar em dependência emocional. Ele percebe quando alguém carrega palavras que você não deveria ouvir, influências que não deveria absorver, atitudes que poderiam contaminar sua paz. Ele nota, muito antes de você, quando alguém não está alinhado com o seu propósito, e quando percebe esses sinais, ele age. E a ação do seu anjo nem sempre é agradável. Às vezes, ele cria situações que expõem a verdadeira natureza da pessoa. Outras vezes, ele permite pequenos conflitos que revelam o caráter oculto. Em muitos casos, ele simplesmente começa a gerar um distanciamento natural, uma sensação de desconexão, um incômodo emocional que você tenta entender, mas não encontra lógica. A relação que parecia tão promissora começa a perder força. A pessoa que parecia tão presente começa a se afastar. O vínculo que parecia tão forte começa a enfraquecer. Não é azar, não é coincidência, é proteção. Deus retira pessoas da sua vida quando elas representam perigo para a sua alma. Não perigo físico, mas espiritual e emocional. Pessoas que drenariam sua energia. Pessoas que fariam você desistir dos seus sonhos. Pessoas que projetariam sobre você suas próprias frustrações. Pessoas que usariam sua luz para se alimentar da sua força. Pessoas que aparentam ser bênção, mas que no fundo se tornariam peso. Pessoas que, se permanecessem ao seu lado, atrasariam sua caminhada, limitariam seu crescimento ou desviariam sua fé. Algumas pessoas saem da sua vida porque estavam ali apenas por uma estação, não por um destino. Outras saem porque Deus ouviu conversas que você não ouviu, viu atitudes que você não viu e percebeu mudanças que você levaria meses ou anos para notar. Seu anjo da guarda age porque você, por amor ou ingenuidade, não agiria. Ele teme pelo seu coração quando você, cegado pela afeição, teme perder alguém que nunca deveria ter segurado. Ele se posiciona quando você está vulnerável demais para perceber que certos vínculos te levariam a quedas emocionais profundas. Muitos afastamentos são respostas espirituais para orações que você nem percebeu que fez. Quando você pediu paz, Deus afastou quem trazia confusão. Quando você pediu força, Deus afastou quem te enfraquecia. Quando você pediu direção, Deus afastou quem te distraía. Quando você pediu cura, Deus afastou quem mantinha sua ferida aberta. Quando você pediu proteção, Deus afastou quem te colocaria em perigo. O problema é que o ser humano quer as bênçãos de Deus, mas não quer perder as pessoas que impedem essas bênçãos de chegar. O seu anjo da guarda sabe exatamente quem deve permanecer e quem precisa sair. Ele não age com crueldade, mas com precisão espiritual. Ele sabe que algumas pessoas carregam pesos que você não deveria carregar. Ele sabe que algumas presenças são portas para dores que você não merece viver. Ele sabe que alguns relacionamentos são atalhos para quedas que você não suportaria. Por isso, quando Deus ordena o afastamento, o anjo te livra. Mesmo que doa,
mesmo que não faça sentido, mesmo que pareça injusto. No próximo tópico, você vai entender por que Deus também te livra de caminhos que pareciam absolutamente perfeitos, mas que foram bloqueados pelo seu anjo da guarda por carregarem consequências que você não tinha maturidade para enxergar. Existem caminhos que brilham diante dos nossos olhos com tanta força que é quase impossível acreditar que não vieram de Deus. São oportunidades que parecem alinhadas com nossos sonhos, portas que se abrem com rapidez, convites que chegam na hora perfeita, planos que aparecem estruturados demais para não serem considerados sinal divino. Nessas horas, o coração acelera, a mente cria expectativas e tudo dentro de você diz que aquilo é o que você sempre esperou. Só que, muitas vezes, é justamente aí que mora o perigo. O brilho do caminho não revela as sombras que ele carrega. O seu anjo da guarda, porém, enxerga essas sombras de longe. Alguns caminhos são perigosos demais para que Deus permita que você entre neles. Eles começam com entusiasmo, mas terminam em desgaste. Começam com promessa, mas terminam em perda. Começam com esperança, mas terminam em dor. E o problema é que o ser humano só enxerga o início. Deus vê o trajeto inteiro. Ele percebe quando um caminho está alinhado com o seu crescimento e percebe também quando está alinhado com a sua destruição. É por isso que, por mais que você tente insistir, algumas portas simplesmente não se abrem. E quando se abrem, elas se fecham de forma rápida e inesperada. Não é rejeição, não é azar, é livramento. A frustração surge porque você só enxerga o que teria ganho com aquele caminho. Você imagina a oportunidade, o resultado, a conquista, o avanço, mas não enxerga o preço emocional, espiritual e psicológico que viria depois. Não vê as pessoas que fariam parte daquele ambiente e que trariam peso à sua alma. Não percebe a exigência espiritual que aquilo colocaria sobre você. Não vê as consequências escondidas. Deus, no entanto, vê tudo. Ele te livra antes que você entre em uma rota que te faria perder quem você é e te afastaria daquilo que Ele está construindo dentro de você. O anjo da guarda recebe instruções específicas nesses momentos. Ele age bloqueando circunstâncias, criando atrasos, permitindo desencontros, gerando desconfortos internos, colocando obstáculos que você não compreende. É como se algo te segurasse, como se a vida te empurrasse para longe daquela direção. Você tenta insistir, mas nada flui. Você tenta recomeçar, mas tudo trava. Você tenta forçar um resultado, mas o caminho resiste. Esse tipo de resistência não significa incapacidade, significa proteção. Significa que aquele caminho não pertence ao plano que Deus escreveu para você. Às vezes, o caminho que você quer tanto não é perigoso porque é ruim. Ele é perigoso porque é confortável demais, é sedutor demais. Ele oferece atalhos que parecem vantajosos, mas que afastam você da maturidade emocional e espiritual que Deus quer desenvolver. Existem caminhos bons que não são caminhos certos, e existem caminhos certos que só se revelam quando os bons são removidos. A proteção divina se manifesta quando Deus fecha até as portas que pareciam corretas, porque Ele sabe que elas te desviariam do propósito maior. Há também situações em que o caminho parecia perfeito porque respondia a uma carência emocional sua. Você acreditou que aquele relacionamento era resposta divina porque oferecia atenção. Acreditou que aquela oportunidade profissional era de Deus porque oferecia estabilidade. Acreditou que aquele projeto era vontade divina porque preenchia um vazio. Mas nem tudo o que preenche salva. Muitos caminhos surgem como resposta para feridas que você ainda não tratou. E se Deus permitisse que você entrasse neles, você construiria uma vida baseada no que te falta, não no que te transforma. Por isso, o seu anjo da guarda trabalha para afastar você de caminhos que nasceram da carência e não da direção divina. Ele corta possibilidades que alimentariam ilusões. Ele remove opções que fortaleceriam áreas da sua vida que precisam ser curadas, não estimuladas. Ele interrompe movimentos que te fariam depender de pessoas ou situações que nunca conseguiriam sustentar seu espírito.
Deus te livra desses caminhos, não para te frustrar, mas para te proteger de você mesmo. O bloqueio de um caminho é uma forma de Deus dizer que existe algo melhor, mais seguro, mais alinhado, mais verdadeiro. Mas você só consegue entender isso quando para de correr atrás daquilo que ele já encerrou espiritualmente. O livramento, muitas vezes, não é interromper um mal. É impedir que você entre em um caminho aparentemente bom, mas espiritualmente destrutivo. No próximo tópico, você vai entender os sinais espirituais que mostram que Deus está te livrando, mesmo quando tudo parece confuso. Sinais internos, intuitivos e profundos que o seu anjo da guarda usa para te alertar antes que qualquer queda aconteça. Existem momentos em que algo dentro de você começa a mudar antes mesmo que qualquer mudança aconteça do lado de fora. A alma fica inquieta, o coração pesa sem motivo claro, a mente tenta seguir em frente, mas o espírito permanece alerta. É como se uma voz silenciosa estivesse tentando chamar sua atenção. Essa voz não é imaginação, é discernimento. É o seu anjo da guarda tentando avisar que algo ao redor não está alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Esses sinais são sutis, mas intensos, são silenciosos, mas insistentes. E quando você aprende a reconhecê-los, começa a entender que Deus está trabalhando a seu favor, muito antes de você enxergar o resultado. O primeiro sinal espiritual é o desconforto que não combina com a situação. Tudo parece certo, mas algo não encaixa. Você tenta seguir, mas sente resistência interna. A mente diz que é a escolha certa, mas o coração recua. O ambiente é agradável, mas sua alma não descansa. Esse tipo de desconforto não é ansiedade comum, é alerta espiritual. É o anjo da guarda mostrando que aquele caminho, aquela pessoa ou aquela decisão não tem a paz que vem de Deus. A paz é o selo do céu. A falta de paz é o aviso do anjo. Outro sinal claro é quando algo começa a dar errado repetidas vezes, mesmo quando você faz tudo da maneira correta. Não importa o quanto você tente ajustar, insistir, refazer ou reorganizar. Nada flui, nada se encaixa, nada avança. Parece que o caminho está bloqueado por uma força invisível. Isso acontece porque Deus está impedindo você de continuar. Ele não quer que você entre em um lugar onde sua alma seria ferida. Ele fecha oportunidades que você ainda insiste em chamar de bênção. Ele interrompe ciclos que você tenta prolongar. Ele trava movimentos que você acredita serem ideais. A resistência persistente é um dos sinais mais fortes de livramento silencioso. Há também o sinal da mudança repentina de comportamento das pessoas ao seu redor. Uma pessoa que parecia confiável começa a agir de forma estranha. Uma amizade que você considerava estável mostra lados que você não tinha visto. Um relacionamento revela uma faceta que você não imaginava. Não é transformação repentina, é revelação. Deus expõe o que estava escondido, porque você não teria coragem de se afastar se não enxergasse com clareza. É doloroso, mas é livramento. O anjo da guarda permite que máscaras caiam, para que você não permaneça preso a vínculos que o destruiriam silenciosamente. Outro sinal profundo é a sensação de que você está sendo empurrado para longe de algo ou alguém. Você tenta permanecer, mas o universo parece te deslocar. Pessoas se afastam, planos se desfazem, oportunidades perdem sentido. A conexão se rompe. A vida te puxa para outra direção. Quando isso acontece, não é desorganização, é proteção. Deus está deslocando você do lugar onde o inimigo teria acesso ao seu coração. O anjo atua como guardião, conduzindo você para fora de ambientes que abririam feridas que demorariam anos para cicatrizar. Existe também um sinal interno ainda mais sutil, mas extremamente importante. A intuição espiritual que se repete, aquele pensamento insistente que te diz para não ir, aquela sensação de que algo não está certo, aquela impressão súbita de alerta, mesmo que não haja motivo aparente. Muitas pessoas ignoram esse sinal porque tentam racionalizar tudo. Porém, é justamente nesse ponto que o anjo da guarda trabalha.
Ele fala no silêncio do coração. Ele fala na forma de percepção. Ele fala através de uma sensibilidade espiritual que muitos chamam de pressentimento, mas que, na verdade, é proteção divina. Outro sinal que muitos não entendem é o esvaziamento emocional repentino. A pessoa perde o interesse, perde a vontade, perde o brilho, perde a conexão. Isso não significa que ela está instável. Significa que Deus está desligando a alma dela de algo que seria perigoso. O anjo remove a ligação emocional antes que a pessoa perceba o risco. E, quando ela tenta insistir, tudo parece indiferente, confuso ou pesado. Não é descaso, é livramento emocional. E há ainda o sinal mais silencioso de todos. A porta que se fecha de maneira definitiva. Não importa o esforço, não importa o quanto você tente recuperar, reconstruir ou insistir. Deus encerrou. O ciclo acabou. A conexão foi rompida espiritualmente. A porta não abre mais porque o anjo está de pé na entrada, protegendo você de algo que parecia promessa, mas que era veneno. Esse encerramento silencioso é um dos maiores atos de misericórdia divina. Reconhecer esses sinais é reconhecer o cuidado de Deus. E quando você começa a enxergar o que está acontecendo por trás das situações da vida, algo dentro de você muda. O medo diminui, a ansiedade diminui, a dúvida diminui, porque finalmente você compreende que nada é aleatório, que tudo é proteção, que Deus está agindo mesmo quando você pensa que Ele está em silêncio. No próximo tópico, você vai entender como Deus também te protege de você mesmo, impedindo que decisões impulsivas se tornem quedas profundas, e como o seu anjo da guarda atua quando sua própria vontade te coloca em risco. Há momentos em que o maior perigo não está em pessoas, ambientes ou caminhos externos. O maior perigo está dentro de você. Está na pressa, na carência, no impulso, no orgulho, no desejo de provar algo para si mesmo ou para alguém. São nesses momentos que a alma fica vulnerável e a visão espiritual se torna turva. Você acredita que sabe o que quer, mas não percebe que está prestes a se lançar em decisões que o machucariam profundamente. O coração humano, em sua intensidade, muitas vezes corre em direção a coisas que não têm estrutura para sustentá-lo. E é aqui que Deus intervém de maneira mais firme. Ele te protege de você mesmo. Existem escolhas que parecem solução imediata, mas escondem consequências devastadoras. Uma relação que surge no momento de solidão. Uma oportunidade que aparece quando você está cansado e emocionalmente fragilizado. Um projeto que você abraça porque não quer enfrentar o silêncio. Uma decisão tomada para calar um medo interno. Esses movimentos parecem coerentes quando você está fragilizado. Mas Deus não age a partir da sua fragilidade. Ele age a partir do que Ele sabe que você vai precisar no futuro. Por isso, quando Ele percebe que você está prestes a se lançar no precipício, que chamou de escolha, Ele intervém. O seu anjo da guarda conhece a intensidade do seu coração. Ele sabe quando o desejo momentâneo está falando mais alto do que o discernimento. Ele percebe quando sua visão está distorcida por carências antigas. Ele sente quando você está prestes a tomar uma decisão motivada pela necessidade de preenchimento e não pela vontade de Deus. E quando isso acontece, Ele age. Ele trava o movimento. Ele impede o avanço. Ele gera dúvidas internas que te fazem recuar. Ele coloca barreiras que te impedem de seguir no impulso. Ele protege você do resultado da sua própria precipitação. A verdade é que o ser humano cria ilusões com facilidade. Quando deseja algo, ele constrói justificativas. Quando quer alguém, cria expectativas. Quando imagina um futuro, projeta sentimentos. Mas Deus enxerga além da idealização. Ele vê a verdade por trás da emoção. Ele vê que aquela pessoa não é cura, é repetição. Ele vê que aquele caminho não é início, é retorno ao sofrimento. Ele vê que aquela oportunidade não é bênção, é desvio. Ele vê que aquela escolha não é destino, é queda. E enquanto você tenta convencer a si mesmo de que está fazendo algo bom,
Deus já preparou o movimento para impedir que você se destrua. Existem decisões que você queria tanto que quase se tornaram obsessão. Você imaginava cenários perfeitos, acreditava que tudo se encaixaria. Prometia a si mesmo que seria diferente desta vez. Mas ainda assim, nada avançava. Nada fluía. Nada acontecia. Era como se o universo estivesse confuso. Como se tudo estivesse travado. Como se alguma força estivesse te impedindo. Essa força não era o universo. Era proteção divina. Deus te segurou pelas mãos antes que você caísse no buraco que estava chamando de futuro. Há momentos em que você insiste até doer. Você tenta provar que está certo, tenta forçar a situação, tenta transformar algo que já nasceu errado em algo que dará certo com esforço, mas Deus não permite que você sustente uma construção que cairia sobre você. Ele não te deixa permanecer onde você se machucaria. Ele não te deixa investir energia em algo que não foi criado para te acolher. Ele rompe, ele corta, ele afasta, ele trava. E no momento, isso parece perda. Mas na verdade, é salvação. O seu anjo da guarda sabe que a dor mais profunda nasce quando você insiste em algo que Deus tentou te impedir de escolher. Por isso, quando ele percebe que sua alma está prestes a seguir por esse caminho, ele te chama ao desconforto. Ele faz a alegria repentina desaparecer. Ele traz uma sensação de vazio que você não entende. Ele permite que a situação se torne pesada demais para continuar. Ele mostra sinais que você tenta ignorar. Ele cria pequenos alertas que juntos se tornam impossíveis de ignorar. Não é castigo, é cuidado. Deus te guarda até de decisões sinceras, mas mal direcionadas. Até de escolhas que pareciam certas, mas nasceram do medo. Até de caminhos que tinham tudo para te agradar, mas nada para te transformar. Ele te protege do erro que você cometeria com boas intenções. E quando ele fecha uma porta que você queria abrir, não é porque ele está te punindo, é porque ele te ama o suficiente para impedir que você destrua partes de si mesmo em nome de algo que nunca foi parte da sua jornada espiritual. No próximo tópico, você vai entender por que Deus age em silêncio e por que muitas respostas não são reveladas imediatamente, mostrando o propósito espiritual por trás dos livramentos que você ainda não compreendeu. O silêncio de Deus é um dos mistérios mais difíceis para a alma aceitar. Quando tudo está confuso, quando o coração está apertado, quando caminhos se fecham e pessoas se afastam, a primeira pergunta que surge é sempre a mesma. Por que Deus não falou nada? Por que Ele não avisou? Por que Ele não mostrou com clareza o que estava acontecendo? A verdade é que Deus age no silêncio, porque Ele trabalha em dimensões que o coração humano ainda não tem maturidade para compreender. Ele protege primeiro, explica depois. Ele livra antes, revela quando você tem estrutura emocional para entender. Se Deus mostrasse o perigo enquanto você ainda estivesse apegado, você não aceitaria. Seu coração resistiria. Você tentaria insistir, discutir, justificar, se convencer de que poderia controlar a situação. Você não se afastaria mesmo sabendo da verdade, porque o apego fala mais alto que a lógica. Então Deus age sem pedir sua permissão. Ele encerra ciclos que você não teria coragem de encerrar. Ele distancia pessoas que você não teria força para afastar. Ele bloqueia caminhos que você tentaria manter abertos pela teimosia do momento. Ele te livra em silêncio porque sabe que, se te explicasse na hora, você não aceitaria o livramento, apenas sofreria com a revelação. Outro motivo pelo qual Deus age no silêncio é que o barulho da vida muitas vezes impede você de ouvir a voz dele. Há ruídos internos, dores acumuladas, expectativas criadas, medos não tratados. Tudo isso impede que seu espírito perceba as respostas. O silêncio divino não é ausência, é proteção contra a confusão. Deus não fala quando sabe que a sua alma está emocionalmente agitada, porque a agitação distorce qualquer resposta. Ele espera o momento em que seu coração esteja menos barulhento para revelar o que você precisa saber. Até lá, ele age, ele livra,
Ele conduz seu anjo da guarda para cuidar de você, enquanto sua alma não consegue discernir. Deus também age em silêncio, porque Ele não quer que você antecipe dores futuras. Se Ele mostrasse hoje as consequências de escolhas que você teria amanhã, você ficaria paralisado de medo. Se Ele revelasse a intenção real de algumas pessoas, você carregaria feridas antes mesmo de viver o fato. Se Ele mostrasse os perigos escondidos nos caminhos que você desejava, você carregaria uma angústia que nunca deveria carregar. Por amor, Deus guarda você da dor desnecessária. E por isso Ele apenas livra, sem explicar, sem revelar, sem exigir entendimento imediato. Há ainda um propósito profundo nesse silêncio. Deus quer que você aprenda a reconhecer a proteção pela fé, e não apenas pela lógica. Ele quer que você desenvolva discernimento. Ele quer que você aprenda a identificar os sinais, a escutar sua intuição espiritual, a perceber o movimento do seu anjo da guarda. Ele quer que você cresça, quer formar sensibilidade espiritual em você. Se Ele resolvesse tudo explicando, você se tornaria dependente da resposta e não da presença. Quando Deus age no silêncio, Ele está dizendo que você precisa confiar mesmo sem ver. E é nesse processo que sua fé se torna madura. Deus também age em silêncio porque existe tempo certo para cada revelação. Algumas respostas só chegam quando a ferida já não dói mais, quando o coração está mais forte, quando você está pronto para olhar para trás sem se culpar, quando você consegue enxergar com maturidade o que antes só gerava confusão. É nesse momento que Deus conecta os pontos. Ele mostra os detalhes, Ele revela o propósito, Ele explica por que tirou alguém, fechou uma porta, interrompeu um caminho. Você finalmente entende que aquilo que parecia perda era livramento, aquilo que parecia rejeição era misericórdia, aquilo que parecia confusão era proteção. O silêncio também protege seu futuro. Muitas coisas que Deus está preparando para você exigem que certas pessoas, hábitos e caminhos sejam removidos primeiro. Deus não explica o futuro porque Ele ainda está trabalhando nele. Ele não mostra o que virá porque está te lapidando para receber o que vem depois. O silêncio não é distância, é preparação, é alinhamento, é cuidado, é proteção profunda. O seu anjo da guarda trabalha intensamente nesses períodos. Ele conduz, bloqueia, alerta, desvia, fortalece. E enquanto isso acontece, Deus observa seu coração amadurecer. Ele vê você se desapegar. Ele vê você aprender a confiar. Ele vê você crescer espiritualmente. O propósito do silêncio não é te confundir. É te proteger daquilo que você ainda não compreenderia. É te dar tempo para se fortalecer. É te livrar de decisões apressadas. É te preparar para algo maior. Quando Deus não fala, Ele está agindo. E quando Ele age, você está sendo guardado, mesmo sem perceber. No próximo tópico, você será guiado à oração de alinhamento. O momento em que sua alma conversa com o céu, pedindo discernimento, direção e sensibilidade para reconhecer os caminhos que Deus quer evitar e aqueles que Ele quer que você siga. A oração que você fará agora é diferente de todas as outras. Não é uma oração para pedir algo que você deseja. Não é uma oração para abrir caminhos. Não é uma oração para acelerar processos. É uma oração de alinhamento. Uma oração profunda, madura, que coloca o seu coração na mesma direção do que Deus está fazendo em silêncio. Uma oração que pede discernimento antes da decisão, luz antes da escolha, direção antes do passo. É uma conversa entre sua alma e o céu, convidando o seu anjo da guarda a revelar o que precisa ser evitado e a iluminar aquilo que deve ser seguido. O discernimento espiritual é uma das maiores formas de proteção divina. Ele é a capacidade de perceber o que olhos humanos não conseguem enxergar. Ele revela intenções escondidas. Ele expõe caminhos disfarçados. Ele mostra sinais que seu coração ignoraria. Quando você ora pedindo discernimento, você está pedindo a Deus que te proteja antes do mal acontecer. E para isso, o seu anjo da guarda se torna o mensageiro dessa revelação silenciosa.
Ele trabalha nos bastidores da sua alma, despertando percepções, criando alertas, trazendo incômodos espirituais que te impedem de seguir por caminhos errados. A oração começa quando você decide silenciar a pressa. Respire. Traga à mente aquilo que tem tirado sua paz. Traga à memória as decisões que estão à sua frente. Traga ao coração os relacionamentos, oportunidades, caminhos e dúvidas que têm pesado sobre você. Não esconda nada. Deus só transforma aquilo que você entrega. E no momento em que você abre o coração, seu anjo se aproxima. Ele se coloca ao seu lado para conduzir você na direção certa. Ore assim, dentro do seu espírito. Deus, eu coloco diante de ti todo desejo, toda escolha, toda inclinação do meu coração. Eu entrego a minha vontade, porque reconheço que a tua visão vai além do que eu consigo entender. Eu não quero seguir por caminhos que irão me ferir. Eu não quero insistir em pessoas que não foram enviadas por ti. Eu não quero me prender a situações que irão roubar minha paz. Eu peço que o Senhor alinhe meus passos aos teus. Anjo da guarda, enviado por Deus para me proteger, eu te peço agora que me revele o que preciso evitar. Mostre o que é risco, mostre o que não é de Deus, mostre o que parece bonito, mas que carrega destruição. Mostre o que eu não estou vendo. Ilumine o que está escondido. Tira de mim todo o encanto com aquilo que não vem do céu. Aumenta minha sensibilidade espiritual, para que eu perceba quando um caminho não é seguro. Peço que você toque minha intuição, que torne claro o que é confusão e o que é direção, que coloque uma luz sobre tudo aquilo que Deus não deseja que eu siga, que feche portas que eu ainda não tive coragem de fechar, que crie distância das pessoas que não deveriam caminhar comigo, que traga à tona qualquer intenção oculta que eu não tenho capacidade emocional de perceber sozinho. Mostre-me com clareza quando meu espírito estiver sendo conduzido ao erro. Deus, eu peço que o teu Espírito Santo ilumine cada decisão que estou prestes a tomar. Que o Senhor revele em meu coração se esse relacionamento é cura ou distração, se essa oportunidade é direção ou desvio, se esse plano é vontade tua ou apenas impulso meu. Eu entrego meus passos, eu entrego meus desejos, eu entrego minhas dúvidas, eu entrego tudo o que pesa e tudo o que me confunde. Fala comigo através da paz, fala comigo através da clareza, fala comigo através dos sinais que só o Senhor pode colocar diante de mim. Anjo da guarda, se eu estiver prestes a entrar em algo que irá me ferir, interrompa meu caminho. Se eu estiver prestes a insistir em algo que não é para mim, retire minha força. Se eu estiver prestes a ignorar um sinal de Deus, incomode meu espírito até que eu desperte. Se eu estiver prestes a escolher algo movido pela carência, mostre a verdade antes que seja tarde. Seja meu guardião contra os erros que eu cometeria por impulso. Seja minha luz quando minha visão estiver nublada. E peço ainda, Senhor, que tudo aquilo que não é teu se afaste da minha vida. Que pessoas que carregam intenções erradas sejam removidas. Que caminhos que não pertencem ao meu propósito sejam encerrados. Que oportunidades que não nasceram do teu coração percam sentido. E que tudo aquilo que foi preparado por ti se revele no tempo certo, com paz, clareza e confirmação espiritual. Essa oração de alinhamento é a chave que abre sua sensibilidade espiritual. Depois dela, você começará a perceber sinais que antes ignorava. O seu anjo agirá com mais intensidade, porque você lhe deu permissão espiritual para revelar o que precisa ser evitado. E é nesse momento que você se posiciona em maturidade, pronto para aceitar os livramentos que virão. No próximo tópico, você será guiado à declaração espiritual, onde você afirmará com autoridade que aceita o livramento de Deus e renuncia a tudo o que não vem do céu. Há momentos em que Deus te livra, mas você ainda não consegue aceitar o livramento. O coração insiste no que já acabou. A mente revisita aquilo que Deus encerrou. A alma tenta reconstruir portas que o céu fechou com firmeza. Por isso, esta declaração espiritual é necessária. Ela não é apenas um conjunto de palavras. Ela é um posicionamento.
Ela é a sua decisão de concordar com o que Deus já decidiu em seu favor. É a sua escolha de caminhar na direção da proteção divina e não na direção daquilo que o feriria. Esta declaração é um pacto entre você, Deus e o seu anjo da guarda. Declare dentro de si com firmeza e clareza: eu aceito o livramento de Deus. Dizer isso não é simples. Exige coragem, exige renúncia, exige maturidade para reconhecer que, mesmo sem compreender tudo, você confia na sabedoria do céu. Aceitar o livramento é abandonar a necessidade de controle. É aceitar que Deus sabe mais. É aceitar que o anjo da guarda enxergou riscos que você não viu. É permitir que o coração siga em frente sem carregar aquilo que não pertence mais ao seu caminho. Eu renuncio a tudo o que Deus retirou da minha vida. Esta frase sela portas espirituais que você, sem perceber, mantinha entreabertas. Renunciar é libertar-se. Renunciar é reconhecer que aquilo de que você sentiu falta não era proteção, mas ameaça. Que aquilo que você pensou que precisava era um peso. A renúncia quebra amarras invisíveis. Ela dissolve ligações emocionais que impedem a alma de avançar. Quando você diz isso em espírito, seu anjo da guarda corta laços que carregavam dor, mesmo que disfarçados de possíveis alegrias. Eu não corro atrás daquilo que Deus afastou de mim. Esta é uma das declarações mais poderosas espiritualmente. Muitas quedas acontecem não porque Deus não protegeu, mas porque a pessoa correu atrás do que Deus tirou. Quando você declara que não perseguirá portas fechadas, o mundo espiritual responde: caminhos que eram armadilhas se fecham definitivamente. A influência de pessoas erradas perde acesso à sua alma. A proteção se torna ativa e não apenas preventiva. Você está dizendo ao céu: eu escolho ficar onde o Senhor me guarda. Eu confio no que Deus fechou, no que Deus tirou e no que Deus interrompeu. Esta confiança transforma a forma como você interpreta sua própria história. O que antes parecia perda começa a ser visto como proteção. O que antes parecia rejeição começa a ser percebido como livramento. O que antes parecia caos se revela como cuidado. Quando você declara confiança, você entra no território onde Deus age sem resistência sua. Você dá permissão espiritual para que Ele conduza a sua vida sem que você se agarre ao passado. Eu aceito que nem tudo que brilhou veio de Deus. Essa declaração dissolve ilusões. Alguns caminhos atraíram seu olhar porque preenchiam um desejo momentâneo, não um propósito eterno. Algumas pessoas pareciam cura, mas eram continuidade de feridas antigas. Quando você assume que nem tudo que encantou foi enviado por Deus, você recupera discernimento. Sua visão espiritual se limpa. Seu coração deixa de confundir intensidade com destino. Seu anjo da guarda encontra espaço para te conduzir sem o peso da autoenganação. Eu escolho o caminho que Deus preparou, mesmo que eu ainda não consiga vê-lo. Esta frase é fé pura, é maturidade espiritual, é a decisão de seguir a luz, mesmo quando tudo ao redor parece nublado. Deus nunca exige que você entenda primeiro. Ele exige que confie. Quando você declara isso, você se posiciona na rota do propósito. Você libera o futuro que Deus está preparando. O céu trabalha em seu favor quando você escolhe confiar antes de enxergar. Eu libero minha alma de pessoas, lugares e caminhos que não carregam a presença de Deus. Isso é libertação emocional e espiritual. Muitas vezes, a alma se prende a memórias, idealizações, expectativas e esperanças que nunca foram saudáveis. Quando você declara libertação, seu anjo da guarda desfaz nós espirituais que impediam seu crescimento. Deus trabalha onde a alma é liberada. Eu recebo a proteção silenciosa de Deus. Esta é a última parte da declaração, mas talvez a mais profunda. Receber é diferente de pedir, é diferente de procurar. Receber é permitir, é abrir mão da resistência, é confiar naquilo que não faz sentido ainda. Quando você afirma que recebe a proteção, você está dizendo ao céu que está pronto para seguir sem lutar contra o que Deus já decidiu. Ao declarar tudo isso, sua alma se alinha ao movimento espiritual que já estava acontecendo.
A proteção se intensifica, a sensibilidade aumenta, o amanhã fica mais leve. Você não apenas entende o livramento, você o aceita. E ao aceitar, você se torna capaz de caminhar para o que realmente pertence ao seu destino. No próximo tópico, você será guiado ao encerramento pastoral, onde tudo o que foi declarado será consolado, firmado e aquecido pela presença de Deus e pelo cuidado do seu anjo da guarda. Quando você chega até este ponto, algo dentro de você já começou a se mover. Talvez não seja uma mudança visível, mas é uma mudança interna. O coração está mais leve, a mente está mais clara. Uma sensação de alívio começa a preencher espaços que antes eram dominados por dúvidas, medos e insistências silenciosas. Este é o efeito do entendimento espiritual. Quando a alma compreende que Deus te protegeu sem que você percebesse, a dor da perda se transforma em gratidão e a frustração se torna reconhecimento. O encerramento deste processo é o momento em que você respira fundo e diz a si mesmo: agora eu entendi. Agora eu posso seguir. O alívio espiritual não é apenas emocional, ele é fruto da revelação. Quando você olha para tudo o que já viveu com a maturidade que Deus colocou em seu coração hoje, você começa a ver que ele esteve presente o tempo todo. O silêncio dele não foi ausência. Foi cuidado, foi estratégia divina, foi amor em sua forma mais profunda. Deus não permitiu que algumas pessoas permanecessem na sua vida porque ele sabia que elas levariam pedaços da sua alma que você precisava preservar. Ele não permitiu que certos caminhos se abrissem porque ele sabia que eles carregavam dores que você ainda não teria força para suportar. Ele não permitiu que algumas escolhas fossem adiante porque ele sabia que sua alma não estava preparada para o impacto delas. O seu anjo da guarda esteve ali em cada um desses momentos. Ele não agiu apenas como observador. Ele lutou por você em batalhas invisíveis que você nunca verá com os olhos humanos. Ele se colocou entre você e riscos que nunca conhecerá. Ele impediu quedas que teriam mudado a sua história para pior. Ele afastou influências que te drenariam. Ele fragmentou vínculos que te prenderiam. Ele bloqueou situações que te feririam. Essa proteção silenciosa é a maior prova de que você nunca caminhou sozinho. O encerramento pastoral não é sobre fechar o vídeo, é sobre abrir sua consciência. É sobre permitir que a verdade se instale no lugar das ilusões que você carregou por tanto tempo. É sobre aceitar que aquilo que Deus retirou não era parte do seu futuro. É sobre compreender que algumas dores só existiram porque você insistiu onde Deus já tinha agido. É sobre se libertar da culpa que você carregou sem necessidade. Muitas vezes, você se culpou por relacionamentos que terminaram, por oportunidades que não deram certo, por ciclos que se romperam. Hoje você entende que não foi falha sua, foi livramento. A partir deste ponto, sua relação com Deus e com o seu anjo da guarda se torna mais profunda. Quando você reconhece o livramento, sua fé cresce. Quando você entende a proteção, sua alma descansa. Quando você aceita o cuidado silencioso do céu, sua vida muda. A ansiedade diminui. O medo perde força. A necessidade de controlar tudo se dissolve. Você começa a caminhar com mais leveza, porque sabe que não precisa enxergar cada detalhe para estar seguro. Deus vê, o anjo guarda, e isso basta. Este encerramento também é um convite à reconciliação consigo mesmo. Pare por um momento e reconheça sua trajetória. Reconheça que você tentou fazer o seu melhor, mesmo quando estava machucado. Reconheça que você buscou o certo, mesmo quando não sabia qual direção seguir. Reconheça que você lutou, insistiu, acreditou. E agora, finalmente, está pronto para descansar na certeza de que Deus tem cuidado de você de uma forma que vai além da sua compreensão. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você consegue agradecer pelo que não aconteceu, pelo que não deu certo, pelo que terminou, pelo que foi interrompido, pelo que nunca começou. Porque agora você entende que tudo isso foi parte da proteção, que o silêncio de Deus foi o escudo que te guardou, que o recuo do anjo
foi o desvio que te salvou, que o afastamento foi a cura que você não teria coragem de pedir. Este encerramento pastoral é a mão de Deus sobre a sua cabeça. É o abraço silencioso do céu. É a certeza de que o pior nunca chegou perto de você, porque o anjo que te guarda nunca permitiu. E é também a preparação para aquilo que vem depois. Uma nova fase, mais limpa, mais leve, mais alinhada, mais espiritual. No próximo tópico, você receberá a chamada final emocional, o último impulso espiritual para seguir adiante com confiança, com fé e com a plena certeza de que Deus continua guiando seus passos. Agora que você percorreu cada parte deste conteúdo, chegou o momento mais importante, o instante em que você decide o que fará com tudo o que ouviu. Não basta entender que Deus te livrou. Não basta reconhecer que o seu anjo da guarda agiu em silêncio. É preciso decidir como você vai caminhar daqui para frente. Esta chamada final emocional não é apenas um encerramento, é um convite, é uma escolha espiritual. É a oportunidade de transformar compreensão em vida, discernimento em direção, proteção em maturidade. A primeira decisão é simples, mas profunda. Pare de lutar contra o que Deus já resolveu. Pare de tentar reviver situações que Ele encerrou. Pare de correr atrás de pessoas que Ele afastou. Pare de tentar abrir portas que Ele fechou para te proteger. Quando você insiste no que Deus removeu, o coração se esgota, a fé enfraquece, a alma se machuca. Liberte-se dessa resistência. Acolha o movimento divino. É desta decisão que nasce a paz. Segunda decisão. Não queira explicações imediatas. Confie no que o céu fez mesmo sem compreender completamente. Muitas respostas só chegam depois de um tempo. Algumas chegam quando você já está curado. Outras chegam quando você já está longe do perigo. E algumas você só entenderá quando olhar para trás e perceber que Deus agiu com uma sabedoria que você não teria. Aceitar o silêncio de Deus é amadurecer espiritualmente. É reconhecer que Ele vê o que você não vê. É descansar no fato de que Ele sempre esteve um passo à frente. Terceira decisão. Mantenha a sensibilidade espiritual ativa. O seu anjo da guarda continua trabalhando. Ele continua observando, guiando, desviando, protegendo. Ele continuará te aproximando do que te constrói e te afastando do que te destrói. Mas, para perceber isso, você precisa continuar atento. Continue escutando seu interior. Continue reconhecendo sinais. Continue honrando a paz como critério. Sempre que algo parecer errado, mesmo sem motivo lógico, ouça. Sempre que seu espírito pesar, pare. Sempre que o ambiente mudar, preste atenção. O anjo fala por sensações, intuições e percepções internas. Não ignore essas linguagens espirituais. Quarta decisão. Cuide daquilo que Deus preservou em você. O livramento não é apenas uma proteção contra o que está fora. Ele é também uma proteção daquilo que está dentro de você. Deus preservou sua sensibilidade, sua fé, sua capacidade de amar, sua força emocional. Ele te guardou da contaminação, da manipulação, da perda de identidade. Agora é a sua vez de cuidar do que Ele protegeu. Não entregue sua alma novamente a situações que te quebrariam. Honre o que o céu honrou em você. Quinta decisão. Compartilhe luz. Muitas pessoas estão vivendo exatamente o que você viveu, insistindo em caminhos que Deus já encerrou, sofrendo por afastamentos que foram livramento, reclamando de situações que foram proteção, espiritualmente perdidas, exaustas, confusas. Quando você compartilha este conteúdo, você não envia um vídeo. Você envia libertação. Você envia clareza. Você envia aquilo que Deus usou para te abrir os olhos. E isso pode salvar alguém de um ciclo doloroso que não precisa ser vivido. E por último, a decisão mais importante. Volte sempre que precisar. Este conteúdo não foi feito para ser assistido uma única vez. Ele foi criado para ser refúgio, para ser lembrete, para ser guia nos dias em que você não sabe o que fazer, nos momentos em que o coração teima em seguir o que Deus bloqueou.
nas horas em que você sente que algo está errado, mas não sabe o que é. Nas situações em que o silêncio de Deus parece pesado demais. Quando isso acontecer, volte. Ouça de novo. Reforce sua fé. Reative sua sensibilidade espiritual. Restaure sua paz. Antes de encerrar, leve esta verdade com você. Nada do que você perdeu foi punição. Nada do que acabou foi fracasso. Nada do que se rompeu foi desamor. Tudo foi cuidado. Tudo foi proteção. Tudo foi o céu trabalhando ao seu favor. Deus te guardou quando você não sabia se guardar. Seu anjo da guarda se colocou entre você e dores que teriam te destruído. Ele segurou sua mão quando você não sabia que estava prestes a cair. Ele te desviou de caminhos que teriam apagado sua luz. Ele lutou batalhas que você nunca verá, mas pelas quais você será eternamente protegido. Agora siga com paz. Siga com leveza. Siga com maturidade espiritual. Deus caminha à frente. O seu anjo caminha ao lado. E o futuro que te espera é mais limpo, mais seguro e mais alinhado do que qualquer coisa que você conseguiu imaginar.